Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Maria Aparecida Dite. Estou fazendo um canal aqui que é como eu vou fazer uma vingança, vamos dizer assim, leve, né, gente? Uma vingança leve. No caso da minha filha. Para quem não me conhece, eu moro na França já faz 16 anos e eu tenho 3 filhos, 2 brasileiros e uma francesa. E no meu caso, eu estou fazendo o meu canal para marcar, né, o que está acontecendo hoje. Mas a história já vem desde 2000 e praticamente desde que eu cheguei na França, né, 16 anos, né? Mas eu comecei a entender. Então vamos falar sobre isso hoje. Como eu consegui entender, como eu consegui visualizar o que estava acontecendo, né? E o que eu estou fazendo. Então vamos lá. Eu tenho uma filha. Ela se chama Françoise e hoje ela tem 15 anos. Hoje que eu falo, eu vou dizer a data, tá? 27 de outubro de 2025. Françoise é minha filha com um pai francês. E tava bem pesado assim pra mim, tava uma história muito difícil. E a minha irmã, eu tenho uma irmã no Brasil, eu tenho 2 irmãs, mas uma irmã, ela disse assim pra mim: faz um canal, explica no seu canal o que tá acontecendo. Então as coisas ficaram mais leve, sabe? Assim, tem uma certa leveza hoje, né? Em 2025. Mas eu vou explicar no meu canal o que aconteceu, né? E por que eu perdi a guarda da minha filha. Porque, gente, o ponto não é se eu perdi a guarda ou não perdi a guarda. O ponto é que foi contra a lei. Então agora eu tenho que provar que foi contra a lei, eu tenho que pagar advogados, eu tenho que trazer provas e leva muito tempo. E ao mesmo tempo a minha filha está crescendo. Então tem que ter muita estratégia para não perder a adolescência da minha filha. Tem que fazer uma coisa bem leve. Sabe assim? Não sei quem gosta de chocolate, tinha um chocolate no Brasil chamado soufflé. Eu adoro soufflé. Faz muitos anos que eu não como. Mas assim, é só no Brasil que tem soufflé. Então hoje eu vou falar com vocês, tá bom? Do que está acontecendo hoje comigo na França. Bom, Françoise cresceu. Quando ela tinha 4 anos, ela disse que foi vítima de abuso sexual. E hoje ela tem 15 anos. Eu vou contar para vocês o que aconteceu de 2014, quando ela disse que foi abusada, até 2025. Não aconteceu nada. Nada. Zero. Como se não tivesse tido. Entendeu? Simplesmente a juíza pegou a minha filha, colocou dentro da casa do pai, junto com o abusador sexual, e falou: não aconteceu nada. E agora? Como fica eu, a mãe? Como fica Françoise, a vítima, a criança que disse que foi abusada? Como fica a história? Então, eu refleti muito tempo e eu descobri que, na verdade, gente, a história foi feita para que eu cometesse um crime. Só que eles não conseguiram. Eu fico lutando por justiça, ou seja, mandando e-mail, mandando cartas, passando no tribunal, explicando a história. Exatamente, 2014, eles colocaram ela em 2016, exatamente 8 anos. Eu tô escrevendo. Eu falando, tem um problema. Tem um problema, a menina tá crescendo, a menina tá lá, a menina tá nessa escola, ninguém faz nada. Eles no máximo escrevem assim uma carta dizendo: ai, a gente tá fazendo uma enquete. Nunca ligaram para mim, nunca falaram com a menina, simplesmente esqueceram. Ah, por que você acha que isso acontece? Ah, vamos falar um pouco da vingança? Quando eu era criança, eu assistia muito um desenho animado que chamava O Vingador. Gente, era maravilhoso. Eu não sei, quem tem a minha idade sabe do que eu tô falando. O Vingador era um personagem dentro de um desenho animado. E, assim, no final de todo o desenho, meu Deus, era. Como chama agora? Peraí, não vou lembrar agora o desenho que eu assistia. Era Caverna dos Dragões. Acho que era Caverna dos Dragões, depois eu vou dar uma olhada no Google.
E você fazia o seguinte, você ficava acompanhando uma série, né? Eram várias séries, e você ficava acompanhando até o final do desenho. E no final do desenho, descobriram que o Vingador, que era do mal, não era realmente do mal. Sei lá, foi uma confusão, confundiu toda a minha cabeça. Então, o que acontece? A minha história na França virou o Vingador. Porque assim, gente, eu não sei que pé dançar. Eu não sei se eu adoro a juíza, se eu esfrego a cara dela na lama, se eu corto os olhos dela, se eu tiro o fígado dela. Eu não sei o que eu faço com essa mulher. Se eu agradeço ela. Então, assim, tem vários pontos, né? Eu não sei o que fazer. Se você fala por quê? Porque, assim, toda vingança, ela tem que ser bem calculada. Porque, assim, é como dar um tiro, né? Dar um tiro, eu não sei, nunca dei um tiro. Não posso usar esse exemplo. Então, vou falar besteira. Mas eu já ouvi dizer que quando você dá um tiro em alguém, se você não tem experiência com a arma volta e machuca você. Sei lá, faz um movimento, que eu não sei qual que é. Nunca dei um tiro em ninguém, graças a Deus. Gente, você tem que ser muito precisa. Então, eu tô nessa história com a juíza. E agora, o que fazer? Não dá para perdoar, porque realmente eu não sou uma pessoa que vai perdoar. E isso pode esquecer. Perdoar, não. Ou eu esfrego o nome dela. Gente, vamos lá. Vamos deixar a coisa bem clara, tá? Vamos começar falando sobre o nome, né? Não sobrenome, mas vamos falar de nome, né? O nome de uma pessoa. Por exemplo, o meu é Maria Aparecida Adite. Esse é o nome que o meu espírito ganha. E tudo aquilo que eu fizer contra a lei, o meu corpo paga, né? Vamos dizer assim, tem uma lei, né? Desculpa. Então, nesse caso, a juíza, ela tem o nome dela. Ela é obrigada. Bom, para quem não sabe, né? Quando você passa na justiça e a juíza te recebe, ela tem que colocar a data, o dia que você foi recebida e o nome dela. Ela que te atendeu. Ela é um representante da justiça. Entendeu? Então, o que acontece? No meu caso, ela recebeu das minhas mãos a prova e escreveu de outra maneira. E eu vou praticamente todos os meses, eu vou no serviço de polícia e eles falam, ai, sim, teve um erro, mas a gente não pode fazer nada. Então, eles, até hoje, há 8 anos, se recusam de pegar o boletim de ocorrência contra a juíza. A minha filha tá na casa do abusador sexual. A juíza tá na casa dela tomando sorvete e guaraná, porque eu acho que ela gosta de guaraná. E eu sou a única que tô sofrendo. Ai, mas a sua filha não sofre? Não, eu não sei, porque ela não fez um canal ainda. Um dia talvez ela vai poder contar a história dela. Mas faz 8 anos que eu tô escrevendo e falando, tem alguma coisa errada, vocês erraram alguma coisa. Vocês têm que ver essa criança que tá lá e tal e tal. Mas eu comecei a pensar que talvez, só talvez, eu analisando muitos crimes, muitas situações que acontecem no Brasil, filho abusou, pai abusou de filho, mãe chegou e matou, deu 50 facadas. Criança é abusada e pessoas na rua atacam o abusador. Eu comecei a olhar e falei, peraí, vamos se acalmar. Será que abusaram da minha filha? O destino, né? As pessoas fizeram isso para que eu reagisse e fosse para a prisão? É uma questão problemática de responder. Muito difícil. Aí se você falar por quê? Gente, vamos pegar a vida com leveza, né? Eu prometi para mim mesma aqui nesse canal que eu vou falar dessa vingança um dia, mas com leveza. Eu quero viver uma vida leve. Sabe, que nem soufflé. Eu quero muita leveza na minha vida. Veja bem, essa história com a juíza, ela aconteceu em 2016. Quer dizer, 2 anos depois que a minha filha tinha sido abusada. 2015 eles falaram que estava analisando, 2016 eles me chamaram lá. Eles falaram, olha, a gente analisou, falamos com a criança e tal, segundo eles, né? Você tem que devolver a criança pro pai. Eu falei, como assim? Não deu nenhum julgamento, não falou nada. O abusor dela sexual não foi condenado. Como que eu vou devolver a criança? Que história é essa?
Tá com duas conversas, não pode ter duas conversas. Com criança só tem uma conversa. Se foi abusada, ela foi abusada. Ah, mas você tem que provar. Não! A criança falou que foi abusada, saiu ali do quarto, pronto. Você leva para o médico, ela foi abusada. Mas no meu caso, quando foi a minha vez, quando foi a minha filha, aí o universo fez todo um complô para que ninguém protegesse a criança. Então, assim, hoje eu me retiro dessa situação e me coloco com mais leveza, observando que talvez o universo queria que eu desse uma resposta. E ele não teve de mim. Não. Ele não teve. Eu optei por fazer outra coisa. Eu optei por fazer uma vingança. Mas é assim, vamos falar sobre a vingança, tá bom? Porque talvez eu fale e vocês entendam mal. A minha vingança não é matar a juíza. Eu não posso matar a juíza, porque se eu matar a juíza, eu vou para prisão. A minha vingança é pegar o nome dela. Ai, desculpa. E também não vai colocar na macumba, que eu não acredito em macumba. Minha mãe é macumbeira, não me fala. Não acredito nisso aí, não. Não serve pra mim. A minha vingança é pegar o nome dela e durante toda a minha existência, pisar em cima, arrastar na rua, tirar os olhos dela, tirar o fígado dela, até o dia que eu vi-la morta. Ah, mas você vai fazer macumba? Não, não preciso. É só ter o nome dela e eu vou fazendo o necessário de acordo com a lei. Ou seja, eu estou procurando vingança de acordo com a lei. Eu estou denunciando os fatos e um dia que eles, os franceses, né? Tô na França, né? Eles são os franceses. Eles pegarem o boletim de ocorrência, eles vão ver que, houve um erro. Quem errou? Tem o nome da pessoa. Então, esse nome eu vou levar até o túmulo. O que vocês acharam? Ai, eu adorei. Porque assim, depois de falar com a psicóloga, depois de conversar, depois de ver as opções, não posso atacá-la. É uma juíza francesa, é uma mulher que representa a lei. Ela errou. Eu falei, não comigo. Não comigo. Eu não acredito em macumba. Para mim, a força que tem sou eu. Eu tenho força. Você fala, mas quando você vai fazer? Então, essa é a questão, né? Por isso que eu comecei a fazer o canal. Porque a minha filha é menor de idade e a única pessoa que tiraria minha filha de dentro da casa do abuso sexual dela seria um advogado. E não de graça do governo, porque 8 anos eu pedi, eles não fazem nada. Eles falam, não, tem que meter a juíza no meio, a gente não tá. Então, aí eu tenho que pagar um advogado, é caríssimo na França. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esperar até a minha filha ter 16 anos, que é daqui a um ano. Agora que eu tô falando com vocês, hoje é dia 27 de outubro de 2025, o ano que vem a minha filha faz 16 anos. Aí eu posso ver o advogado. Ai, por que você não pode agora? Meu amor, Entendeu? Bonita. Entendeu? Beleza. Muito dinheiro. E o erro que a juíza fez lá atrás, em 2016, ele pode ser corrigido, porque assim, quando é crime contra criança, se você não sabe, eu tô tratando isso no meu vídeo, quando é crime contra criança, você tem 20 anos depois que a criança faz 18 anos para ainda reclamar o caso. Então, eu tenho que comer a minha vingança devagar. Por quê? Gente, não adianta nada se eu avançar muito rápido. Eu vou dar com o muro nas costas. Como que a gente fala? Com a cara no muro. Porque ninguém vai ajudar. Se vocês não estão interessados em mostrar que uma juíza francesa errou e que a criança ficou na casa do pai todo o período da adolescência dela, eles não vão corrigir. E olha, 8 anos que eu tô escrevendo, que eu tô denunciando, que eu tô pedindo pra Justiça Brasileira, a Delegacia das Mulheres, eu liguei, chorei, falei, ninguém quer saber. Então eu tomei uma decisão. Eu vou fazer uma vingança leve. Mas vai ser tão leve que ela nem vai perceber. Você vai usar agulha, você vai usar macumba, você vai usar... Não.
eu vou fazer minha própria vingança. Ai, mas vingança não é legal. Cuide da sua vida. Eu faço como eu quero. Agora vamos falar o segundo ponto, né? O primeiro que eu falei pra vocês é a vingança que eu vou fazer. Gente, por que eu tenho que agradecer essa juíza? Que é uma coisa agora bem estranha de entender. Mas vamos falar a verdade. Se a juíza não tivesse errado, se ela não tivesse dado a guarda pro abusador sexual, se eu não tivesse guardado provas, eu não poderia nunca, na minha vida, nunca poderia provar que eu era vítima de violência institucional. Vocês entenderam? Então, na verdade, eu tô com uma incógnita. Eu tenho que agradecer a juíza porque ela entrou no meu destino para me ajudar, mesmo querendo me fuder. Olha que ambiguidade, né? Você fala, mas como assim você conseguiu perceber isso? Gente, é a única prova que eu tenho assim na mão, sabe? Que eu chego lá, falo pro policial, ele olha e fala, ai, teve um problema. Daí desencadeou toda uma rede de eventos, até hoje, 2025. Ó, mudando de assunto, né? Saindo do assunto da minha filha e vindo pro assunto que eu mandei uma carta esse ano pro governo pedindo se ele pode me pagar uma formação de inglês na Wall Street English, que é a melhor escola de inglês. O governo mandou alguém me ligar e dizer o seguinte, vamos negociar? Vamos sentar para conversar? Eu falei, mas eu tô conversando faz 12 anos. Eu tô pedindo desde 2013 uma formação de inglês. Eu mudo de bairro, mudo de mediator, mudo outro ano, peço, eles negam. É assim, a gente tá brincando há 12 anos. Eu falei, eu guardei provas. Eu já estou negociando há 13 anos. Eu falei pra ele, eu só quero a formação. Ah, por que você tá falando disso? Porque assim, eu tô deixando pra vocês bem claro que não é só o caso da minha filha. Tem outros pontos também que eu vou entrar. Mas eu vou entrar bem devagar, tá bom, gente? Eu vou falar pra vocês. Eu quero fazer um canal assim que seja muito leve. Eu quero que uma pessoa que sofra do mesmo crime um dia aprenda com o meu canal, aprenda a se proteger. Porque eu quero fazer de uma maneira leve. Já foi pesado, já foi muito pesado. A faculdade me fechou as portas por 8 anos, o governo me fechou as portas de formação por 13 anos. A minha filha tá há 8 anos com o abusador sexual dela. Ah, mas o que eles fizeram? Deixa eu lembrar. Peraí. Da Lu, universidade. Ah, a polícia. Por 8 anos eu vou lá, escrevo, não aceita de fazer o boletim de ocorrência. Então, assim, são várias coisas juntas. Então, eu vou fazer de uma maneira que seja leve, para que vocês aí do outro lado entendam o que está acontecendo hoje, né? Também, no mesmo quadro do canal, eu pedi ajuda psicológica. Então, todo ano eu tenho uma psicóloga que ouve o meu problema. Eu falo isso porque tem gente que ouve a minha história e por não ter conhecimento jurídico, fala, ela é louca, tá louca. Teve até uma pessoa que colocou outro dia aqui no comentário, procura o CAPS. Eu falei, eu já tô sendo seguida por psicóloga. Não é o problema comigo, é um problema que chama violência institucional. Como você faz para provar? Então, isso é o que eu vou mostrar no meu canal, mas eu vou indo devagar, né? Porque eu vou fazer uma vingança doce. Não quero nada de violência, de dar 50 murros no elevador, sabe? Não sou uma pessoa violenta. Eu sou uma pessoa mais delicada, assim, sabe? Eu tô brincando. É a primeira vez na minha vida que eu vou ter que fazer uma vingança para um filho, né? Porque a minha primeira filha, graças a Deus, tem 25 anos. Nunca tive problema com ela. Meu filho tem 22 anos, nunca tive problema com ele, desculpa. Então, o meu problema tá sendo com a francesa. E eu vou fazer uma vingança suave, uma vingança doce, sabe? Não vai parecer que é vingança, sei lá, não vou dar bolo envenenado. Não, pelo amor de Deus, gente, que isso? As pessoas dão bolo envenenado, manda matar, dá 50 facadas. Pra que isso? Pra que isso? Não, manda tirar quando vira o carro. Não, nada disso. Uma coisa suave.
e leve. Porque eu acredito que eu já tenho todas as provas na mão. Agora, eu tava falando, desculpa, aí cortei falando outra coisa. O governo me ligou hoje, né? Alguém me ligou do governo e falou assim: olha, a gente tá aqui com seus papéis, você pediu uma formação de inglês. Eu falei, sim, senhora, estou pedindo há 12 anos. Ela falou: mas sabe qual é o problema? A juíza pediu, todos os problemas, deixa eu só explicar para vocês, tá bom? Quando todos os seus problemas vêm do tribunal, é aí que você é diagnosticada com violência institucional. Eu queria falar sobre isso, muito bem. Gente, por quê? Vamos lá, vamos conversar. Eu poderia ter uma vida normal na França, como muitas brasileiras que moram aqui, mas eu comecei a perceber que algo não estava normal. Quando eu passei na juíza, dei o papel para ela do boletim de ocorrência que eu fiz em 2015, deixa eu colocar as datas. 13 de abril de 2015, eu fiz um boletim de ocorrência por abuso sexual contra minha filha. Acontece que eles me chamaram lá no dia 13 de abril, mas a minha filha tinha sido abusada um ano antes, junho de 2014. Quando eu voltei para casa e ouvi a história da minha filha, ela não falou logo em seguida que ela foi abusada, tá? Ela começou a falar lá para agosto, setembro. Eu escrevi uma carta para o procurador da República. Peraí que eu não quero falar da data errada, mas eu acho que era dia 21/12 de 2014. Então, quando a polícia veio na minha casa, 6 meses depois, porque não tem só eu em Paris, né? Tem milhões de pessoas, né? Eles levaram 6 meses para vir. A gente tá aqui por causa da sua filha. Você escreveu uma carta à procura da República. Eu falei, sim, eu escrevi. Gente, eu achei que eram os anjos da minha vida. Eles eram os abusores da minha filha. Não sexualmente, judicialmente. Eles levaram a minha filha para ser ouvida, eles enregistraram, eles gravaram, depois eles sumiram com todas as provas. Nenhuma das provas foi citada até hoje. Nem a audição da minha filha, que ela foi adicionada, nem a gravação, nem a carta que eu mandei para o procurador da República. E um ano depois, quando eu chego para falar com a juíza, ela falou, não, na verdade é que a mãe não fez o boletim de ocorrência, as autoridades nunca ouviram falar sobre abuso sexual. Você entende? Então aí, a minha vingança, gente, hoje, em 2025, é para ter essas provas. Eu quero essas provas que aconteceram em 2015. A audição da minha filha, a carta que eu mandei para o procurador da República. Eu quero todas essas provas na minha mão. Porque eu aprendi que ninguém vai te ajudar. Não existe santo, Oxalá, Ximbá, Krishna, Cristo. Não existe santo para te ajudar. É você e você na Terra. Então eu estou fazendo a minha vingança, mas de uma outra maneira. Porque assim, tudo precisa de dinheiro, né? Dinheiro move tudo. Seria muito caro para mim pagar um advogado. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô recolhendo provas, eu já tenho bastante provas, né? O meu dossiê já é sólido, mas eu quero a prova que a minha filha foi ouvida no serviço de polícia, eu quero o registro dessa criança, porque, como o penalista me falou, fica lá por 20 anos, depois que a criança tem 18 anos. Mesmo que eles queimarem, não tem problema. Eles, pegou fogo na delegacia. Não tem problema, me envia um papel dizendo que ela foi... Eu tenho isso registrado em algum lugar. Mas, assim, eu quero que eles me deem. Então, por isso eu pedi uma ajuda psicológica. Porque como eu estou pedindo para a polícia, né? Pode ser que a polícia não goste, entendeu? Eu tô fazendo uma confrontação com a polícia. Eu tô falando, eu quero as provas. Quero as provas que vocês passaram na minha casa, pegaram a minha filha, levaram pra delegacia, ela foi ouvida, foi registrada, eu tenho o número da ocorrência. Eu fui lá fazer o boletim de ocorrência, eu quero as provas, me deem as provas. Eles não, estão fingindo que não entende francês. Mas tudo tá indo devagar. Então eu tô fazendo esse vídeo pra vocês hoje, mandando milhões de beijos de Paris. E dizendo que as coisas estão andando, elas estão andando bem devagar, mas elas estão andando. Eu acho que a gente tem que ser leve. Eu fiz um trabalho espiritual muito grande comigo. Eu entendi sobre a vingança. Eu vou fazer um vídeo para vocês só falando sobre o Deus da vingança. Mas eu não gosto de vingança. Desliga, muda de canal. Eu tô falando para mães que precisam, para pessoas que precisam.
Você não gosta? Tá bom, passa. Vai embora. Gente, também, lógico, né? Minha filha fez 15 anos, então para mim é muito importante. Eu estou fazendo esse canal como uma dedicatória para minha filha chama Aya, então para todas as mães de Aya, né? Que são mães brasileiras que moram fora do país. Então, assim, beijos para vocês, boa chance e acompanha o meu canal, tá bom? Tchau, beijos de Paris.